servo te escutar. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor, pois o teu servo te escutar. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Irmãos, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 5, versículo 17. Disse Jesus: Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um J, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior que as dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, imbecil, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco, será condenado ao fogo do inferno, da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, antes de teres pago o último centavo. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado no inferno, na geena. Se a tua mão direita é para ti causa de queda, corta, lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo inteiro seja tirado na geena. Foi também dito: todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete adultério. Ouvistes ainda o que foi dito pelos antigos, aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizeis somente, toda a igreja, sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa disso, além disso, vem do maligno. Palavra da salvação, igreja. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém.
igreja. Canta o hino, igreja. Ó Deus de Israel, eu sei. Eu não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como um Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer. pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, Prefiro ser fiel. Aleluia. Canta para Jesus, igreja. Seja fiel a Ele e você receberá a coroa da vida no céu. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como um Daniel, Com os olhos focados no céu, com o risco de morrer. pois o que lhe importa é lhe obedecer. Levante os braços para Jesus e canta, igreja. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Amém. Oh glória, oh glória. Proclame comigo assim: eu serei fiel ao Senhor Jesus, Ao Senhor Jesus, até o fim da minha vida. até o fim da minha vida. E no céu E no céu, eu vou receber eu vou receber a coroa da a justiça coroa da justiça e o manto da salvação. e o manto da salvação. Amém. 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 Glória a Jesus. Eu te amo, Jesus. Sentados, amados, amadas. Irmãos amados, irmãos e irmãs no Senhor, hoje a palavra do Senhor é uma palavra muito forte, irmão, para mim, para você, para todos nós que cremos e esperamos no Senhor. Veja, irmãos, a palavra de hoje nos fala de sabedoria. Sabedoria. Muitas vezes a gente vê pessoas falando assim: ah, eu sou esperto, eu sou muito ágil, eu sou muito esperto. Aí a gente até brinca, né? Garoto esperto, carioca, ei, garoto esperto. Muitas pessoas se sentem realmente espertas, sábias. Mas qual é a sabedoria que a pessoa tem? A sabedoria do mundo, diz a palavra de Deus, olha: expomos sabedoria entre os experimentados,
Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a sabedoria dos poderosos deste mundo, que se reduzem a nada. Falamos da sabedoria de Deus em mistério. Por quê? Porque somente pelo Espírito Santo a pessoa pode ter essa sabedoria. Quer um exemplo de sabedoria, irmãos? O homem mais sábio que houve na face da terra, o filho de Davi, como se chama? Salomão. A Bíblia diz que não houve e não haverá na face da terra homem mais sábio do que Salomão. No primeiro livro dos Reis, capítulo 3, nos fala a Bíblia o seguinte. Vejam como Salomão era sábio. Sabedoria de Deus, não sabedoria humana. Duas mulheres prostitutas, moravam numa mesma casa. As duas estavam grávidas. Uma deu à luz a um menino, a um varão. 3 dias depois, a outra também deu à luz a um menino, a um varão. Aquela que deu à luz depois, segundo lugar, ela um dia, dormindo com o seu bebê, o menino ainda era um bebê, dormindo na mesma cama, sem querer, é claro, se movimentando ali, ela sufocou o seu filho e o seu filho morreu. O menino morreu. O que ela fez? À noite, ela se levantou, pegou o seu filho morto, foi lá no quarto da outra, calmamente. O que ela fez? Ela trocou a criança. O filho morto dela, ela colocou na cama, pegou o filho vivo daquela outra que estava dormindo e levou para o quarto, levou para a sua cama. Aquela ali, esta mãe, acordou de madrugada para amamentar o seu filho, e ela percebeu que a criança estava muito mole, sem vida. Assustada, ela pegou o menino, trouxe à luz, e ela percebeu, não é o meu filho, este não é o meu filho. Quando ela foi no quarto da outra, ela olhou, ela viu que o seu filho estava deitado com a outra lá. Aquele menino morto, na verdade, era da outra mulher. Levaram o caso para Salomão. O rei Salomão mandou as duas entrarem na sala do trono. Pediu para que cada uma desse a sua versão da história. A primeira contou a história. A outra contou outra história. Irmãos, sabedoria de Deus. Ouvir os dois lados. Não apenas um lado. Você não será justo. Tem que ouvir um lado e o outro. O casal brigou. Você precisa, viu mãe? Viu sogra? Ouvir o lado de um, ouvir a versão do outro, para não cometer injustiça. Salomão, o que ele fez? Ouviu a versão de uma. Eu tive um filho, e o meu filho à noite foi amamentar, e eu vi que não era meu filho, estava morto, e ela trocou. Você agora. Não, esse filho é meu, ela que matou o filho dela. Ouvir as duas versões, irmãos. Nunca apenas ficar com uma versão só. Porque senão você vai ser injusto, vai ser injusta. Você pode cometer uma injustiça e destruir a vida de uma pessoa. E destruir um casamento. Se você não sabe, não conhece as duas histórias. Só assim você pode orientar a pessoa. O que Salomão fez? Olha a sabedoria que fala a primeira leitura. Salomão ouviu a história de uma, ouviu a história da outra. O que ele fez? Pediu uma espada e disse: eu vou cortar o menino no meio, metade para cada uma. Você diz que é seu filho, vou cortar no meio, metade para cada uma. A mãe verdadeira falou assim para o rei: não mate o menino. Eu prefiro que ele fique vivo, mesmo nos braços de outra mulher, e eu fique sem o meu filho, do que matar o meu filho. A outra, que era a mãe falsa, aquela que tinha matado o primeiro menino lá, ela disse: para mim tudo bem, porque ela não é mãe. Ela não é mãe. O filho dela já tinha morrido. Entenderam, irmãos? Se Salomão não tivesse ouvido as duas histórias, ele não teria como julgar. Ele não teria.
Então aprenda a ouvir uma história e a outra versão também, para não cometer injustiça. Então Salomão, pela atitude desta e pela atitude desta, ele soube, esta é a verdadeira mãe, que prefere que o filho fique vivo, mesmo nos braços de outra mulher, do que morto. O que ele fez? Pegou a criança e disse: volta para tua casa agora, senão eu te prendo agora. E você, mãe, está aqui o seu filho. Olha a justiça. Entende, irmãos? Esta é a sabedoria que nos ensina a primeira leitura. Não é a sabedoria que você conhece, que você aprende na escola. Não é a sabedoria que você aprende em universidade. Você pode ser uma pessoa culta, uma pessoa formada, e no entanto não tem sabedoria, a sabedoria de Deus. Talvez seja a pessoa mais injusta da face da terra. Irmãos, olha a sabedoria do mundo, olha um exemplo. Você vai no supermercado e na hora de passar os produtos, você percebe que a mocinha lá do caixa passou lá, sei lá, um pacote de arroz a mais. Você viu, mas não falou nada, porque você é esperto, entre aspas. Você é esperta, entre aspas. Depois você pega as compras, vai para casa e chega até mesmo a comentar com os outros. Olha o que aconteceu, veja quanta sorte que eu tenho. Olha como eu tenho sorte. Ainda tem coragem de falar assim: olha como Deus me abençoa, como eu sou abençoado. Não. A Bíblia diz que o olhar do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre nós, irmãos. Malaquias capítulo 3 nos ensina a palavra. Nos ensina a palavra. Minha voz está quase indo embora. A palavra do Senhor nos ensina. Malaquias 3, diz a Bíblia que Deus tem nas mãos um livro. Preste atenção, igreja. Deus tem nas mãos um livro. Neste livro Ele anota todos os meus atos e todos os seus atos, meus e os seus. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E ali cada um será julgado. Deus vai abrir o livro e Ele vai ler a minha vida. Ele vai ler a sua vida. Tudo está escrito lá. Nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, e ali cada um receberá pelo bem ou pelo mal que tiver feito enquanto estava no corpo. E se Deus, de propósito, Ele fez aquela jovem passar aquele produto, não foi coincidência. Deus fez acontecer aquela situação, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão assim, olha, sobre mim e sobre você. E se Deus criou aquela situação para ver qual seria a sua reação, a minha reação. Hein, igreja? Hein, irmão? Hein, irmã? E aí? Será que diante de Deus você vai falar: nossa, como eu sou esperto, nossa, como eu sou esperta? Quer um outro exemplo? Mesmo lá no supermercado, ou numa loja qualquer, você paga e você percebe que a pessoa deu troco a mais, 50 reais, vai, 50 reais. E você viu, não falou nada, e sai ainda: nossa, beleza, eu sou muito esperto, eu tenho muita sorte, nossa, como eu tenho sorte. E se foi uma prova de Deus? Deus colocou Abraão à prova, diz a Bíblia. Capítulo 22 do livro de Gênesis. Deus falou para Abraão: Abraão, pega o teu filho, vai no Monte Moriá e você vai sacrificar o seu filho a mim. Deus estava assim, ó, olhando cada passo de Abraão. A Bíblia diz que Abraão, na hora que ia sacrificar o filho, o anjo do Senhor segura o braço dele e Deus diz: Abraão, agora eu sei que tu me amas. Abraão foi colocado à prova. E se ali era uma prova que Deus me colocou? E se ali era uma prova para você, meu irmão? Hein, minha irmã? E aí? Nossa, esse dinheiro aí, como eu sou esperto, nossa, como eu tenho sorte.
No final do dia, quando forem fechar o caixa, no final do dia, vai faltar R$ 50. O gerente vai falar assim para aquela moça: olha, está faltando R$ 50 no seu caixa, eu vou tirar do seu salário. Imagina se aquela irmã, aquela jovem, a mãe está doente, descobriu que está com câncer, e ela precisa do dinheiro daquele salário para pagar um exame ou pagar o remédio da sua mãe. O dinheiro não dá, porque eu fiquei com ele, porque você ficou com ele. Agora eu pergunto, irmão e irmã, esse dinheiro é abençoado, sim ou não? Não. Ele vai sumir assim, ó. Você não vai pagar nada com ele, porque Deus não vai permitir. Você não vai comprar nada com ele, porque Deus não vai permitir. E se você comprar, Deus vai quebrar. A Bíblia diz: Deus dá, Deus tira. Irmãos, a vida nossa é uma prova. Deus observa tudo. Seja sábio aos olhos de Deus. Deus vê o teu bom comportamento como Abraão. Como Abraão. Abraão ia oferecer o filho, Deus disse: não, Abraão, não. E Deus proveu um cordeiro. Irmão, onde é que tinha rebanho de cordeiro ali? Não tinha, mas Deus fez aparecer um cordeiro. Deus providencia. Quando eu sou fiel a Deus, quando eu sou sincero, responsável, irmãos, Deus providencia. Deus, Ele olha para mim e para você e diz: este eu abençoo, porque este é fiel. Esta eu abençoo, porque esta é fiel. Preste atenção. As coisas, quando vêm fáceis demais, elas vão embora muito facilmente. Preste atenção. Não precisa grandes cálculos. Preste atenção, irmão. Preste atenção, irmã. Vejam hoje no Santo Evangelho. Qual foi o Evangelho, igreja? Mateus, capítulo 5, versículo 37. 17 ao 37. Jesus diz: eu não vim acabar com a lei de Moisés. Eu vim dar sentido à lei de Moisés. Quer um exemplo? Capítulo 8 do Evangelho de João. Jesus estava em Jerusalém, escrevendo no chão, na areia. Trouxeram uma mulher adúltera. E a lei de Moisés dizia que uma mulher cometeu adultério, ela tem que morrer apedrejada. Os homens estavam levando aquela mulher, chutando aquela mulher, dando soco naquela mulher, arrastando aquela mulher, numa humilhação total, pelas ruas de Jerusalém. Mas encontram Jesus no meio do caminho. Tudo muda, irmãos. Quando você encontra Jesus no teu caminho, na tua vida, quando você tem esse encontro com Jesus, tudo muda na tua vida. A não ser que você não queira que mude, aí é problema seu. Aquela mulher estava sendo arrastada para morrer apedrejada. Vocês têm noção que é o apedrejamento? Tem noção? Você já levou alguma pedrada? Sim ou não? Quando eu era criança, lá no... não sei se existe ainda, porque tudo mudou, hoje é só internet, celular. No meu tempo tinha um peão. Você enroscava assim, enrolava a linha, não é? Um cordão. E você jogava. Aí o peão... coisa de criança, coisa boba de criança, né, irmão? Fica olhando o negócio girando lá, girando, fica até tonto. E a gente jogava aquilo, o peão ficava girando, girando, girando. E era assim, o peão que mais demorasse girando, ganhava. Não é coisa tonta, ficar olhando, girando. Mas enfim. Um dia, eu estava lá olhando, o rapaz lá jogou o peão, o menino jogou o peão, ele bateu na calçada, pulou, veio direto da minha testa. Pá! Eu só não chorei porque ficaria feio, né? Chorei depois. Vou para casa colocar gelo. E já fui. Mas na frente deles eu não chorei. Que pancada, que dor, meu Deus do céu, que dor terrível. Ainda bem que não foi no olho, foi na testa. Irmãos, se levaram um peão daquele na cabeça, aqui na testa, é uma dor insuportável.
Imagina ser apedrejada até a morte. Aquela mulher estava sendo arrastada para morrer apedrejada. Era adúltera. Mas quando ela estava sendo levada, encontra Jesus. Mestre, a lei de Moisés diz que essa mulher tem que morrer apedrejada. É lei de Moisés, é adúltera. Jesus disse, é verdade. Oh, é verdade, vocês têm razão. É verdade, tem que morrer apedrejada, viu? Você é uma adúltera, né? Então tem que morrer apedrejada. Porém, quem não tiver pecado entre vocês, que atire a primeira pedra. Alguém ficou ali? Todo mundo foi embora. Sabe por quê? Todos somos pecadores. É isso que Jesus ensina. Ele fala, eu não vim tirar a lei, eu vim dar sentido à lei. Sentido novo à lei. E ele continua falando, irmãos, olha, não pode mudar a lei. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será sujeito ao julgamento. Muitos vêm confessar e dizem assim, padre, é o seguinte, olha, eu nunca matei ninguém. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, nunca matei ninguém. Sou uma pessoa boa, nunca matei ninguém. Mentiroso, mentirosa. O diabo é o pai da mentira. Jesus diz, aquele que se irá contra seu irmão, estará sujeito ao julgamento. Por quê? Porque quando você tem ira de alguém, você mata a pessoa. A ira leva à vingança. Quando você se deixa dominar pela ira, você mata a pessoa no seu coração. O que você puder fazer para destruir a vida daquela pessoa, você faz. Porque você tem ira. Jesus diz que a ira é uma maneira de matar. Pensa agora no teu coração, meu irmão. Irmã, pensa no teu coração. O teu coração é um trono para Jesus ou é um túmulo cheio de gente morta aí? Talvez o teu pai, a tua mãe, o teu marido, a tua esposa, ou ex-marido, ex-esposa, ex-amigo, sei lá, o padre, sei lá. Jesus diz, quem tem ira, mata o irmão no coração. Você fica envenenado contra aquela pessoa. Quem chamar o seu irmão de imbecil, estará sujeito ao fogo do inferno. Ixi. A gente até brincando fala, né? Ô imbecil, olha que tonto. Queridos, o que Jesus ensina aqui, não é a palavra pela palavra. Poderia ser uma palavra muito mais forte. O que ele ensina aqui, é que quando você xinga, quando você maltrata, você humilha aquela pessoa. Você joga aquela pessoa no chão e ainda pisa na cabeça dela. É isso que Jesus está condenando, irmãos. A humilhação, humilhar os outros. Deixar que os outros se sintam um lixo. E pela sua atitude ou a minha, eu posso fazer isso. Hoje eu me senti um lixo. Por mais que vocês falem, não, mas muitos amam o Senhor. Eu me senti um lixo. Sabe o lixo quando você joga assim na calçada para o caminhão passar e pegar? Eu me senti assim. Por quê? Quando aquele casal passou, e sou ministro da Eucaristia, e se tornaram ministros da Eucaristia pelas minhas mãos, eu que os fiz ministros da Eucaristia. E hoje, com certeza, eles estão ouvindo este mesmo evangelho aqui, ó. Este mesmo evangelho aqui. Mas não entra no coração. Você desprezar alguém, Jesus condena. Isso é matar alguém. Jesus continua dizendo, olha, se você for trazer a oferta à igreja, ao altar, e você lembrar que está de mal com alguém, vai primeiro se reconciliar, meu irmão. Ô reverendo, mas ele não quer saber. Faça a sua parte. Peça perdão. Entre em contato. Se ele não quer, problema dele. Se ele não quer te perdoar, problema é dele. Não é mais teu não, é dele. Ele que vai se ver com Deus no dia do julgamento. Cabe a você o seguinte, me desculpa,
Me perdoa. Pisei na bola, não deveria. Me perdoa. Jesus continua falando sobre o adultério. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca, joga longe. É claro que Jesus não quer que você jogue fora o olho, que corte a perna, corte a mão. Não é isso. O que ele está dizendo? Lute. Lute contra a sua vontade. Irmão, irmã, às vezes, sobretudo os casados, você pode levar, viu, marido, a sua esposa ao adultério. Mulher, você pode levar o seu marido ao adultério. De que maneira? Você perdi. Adultério. Você é casado, perdi o fio da meada agora. Isso. Por exemplo, você é casado, vamos falar de fazer o marido. O marido tem a sua esposa, com o passar do tempo vai esfriando o relacionamento. E o que acontece? O marido chega em casa, não dá uma boa noite, não diz como o Dino da Silva Sauro, querida, cheguei. Só chega mal-humorado, azedo, parece que o cara tomou suco de limão sem açúcar a noite, ao dia inteiro, mal-humorado, nunca elogia a esposa, tudo que ela faz ele coloca defeito. Se ela faz, tem defeito. Se ela não faz, também tem defeito. Nunca valoriza, nunca diz eu te amo, nunca olha para ela, nunca tem um gesto de carinho, de amor. Até quando tem relações, tem porque tem. Mas parece animal. Não tem carinho, não tem amor, não tem gestos de carinho. O que acontece? A esposa diz assim: eu não vou nem mais insistir. Ele é assim mesmo, não vai mudar nunca. Aí o que acontece? Ele é um ser humano. Todos nós somos carentes aqui na igreja. Todos nós, irmãos. Até um cachorrinho, se você faz um carinho no cachorrinho, ele nunca mais esquece. Toda vez que você chega perto, ele vem com o rabinho abanando. Se um animal é assim, imagina um ser humano. Ali não é uma máquina, não. A tua esposa não é uma máquina. O teu marido não é uma máquina. É um ser humano que tem dor, que sofre, que tem sonhos, que gostaria de conversar, de bater papo, de companheirismo. Mas não tem mais. Aí o que acontece? No trabalho, por exemplo. Não é porque ela é uma vagabunda, não. Não é porque ela não presta, não. É porque ela é um ser humano. Aí o que acontece? Se aproxima uma pessoa dela, um rapaz, e começa a valorizar. Nossa, você está linda hoje. Nossa, você é tão agradável. Eu gosto de ficar perto de você. Vamos almoçar juntos? Eu gosto de ficar perto de você. Começa a valorizar. Começa a perguntar da vida dela. Como está a sua vida? E ela tem com quem desabafar. Ela não quer trair o marido, não. Ela não quer trair o marido, não. Ela ama o marido. Mas é um ser humano. E eu já vi acontecer isso muitas vezes. E não é porque ela é vagabunda, não. Não é porque ela é safada, não. Mas é um ser humano. A mesma coisa acontece quando a esposa despreza o marido. Nunca. Está sempre com dor de cabeça. Não sei para que existe advil. Porque está sempre com dor de cabeça. Sempre dor de cabeça. Está sempre azeda. O marido chega em casa, às vezes é com carinho, um beijo, um abraço. Ela já olha assim com aquela cara azeda, cheirando a óleo, cheio de massa na cabeça, aquela coisa. Mas ele ama. Ela está desse jeito assim, parece um, sei lá o quê. Mas ele ama, é a esposa, é a mãe dos filhos dele, ele ama essa mulher.
Ele não quer ficar longe dela, não. Ele quer carinho, ele quer amor, ele quer um abraço. Aí ele vai abraçar. Sai daqui, vai tomar banho, você está fedido. E acontece sim ou não? Sim, irmão. Eu não sou casado. Cheirando óleo. Mas, tapa o nariz, ué. Amor, você está linda hoje. Querido, sabe por que eu falo isso? Jesus diz, olha, cuidado. Você pode levar a pessoa a cometer adultério. Depois, ela é adúltera. Ele que é um safado, um vagabundo. Não é não. Nem sempre é assim não. Como padre eu falo para vocês que eu atendo pessoas. Eu atendo, irmãos. A direção espiritual, confissões. Então, meus amados, marido, ama a tua esposa, valoriza ela. Tem gente que só valoriza depois que acaba. Quando a esposa ou o esposo diz assim, eu não quero mais. Aí pronto, aí fica apavorado. Aí quer, o que ele não fez durante 10, 20 anos, ele quer fazer numa semana. Entope ela de chocolate. E ela já está gordinha, mas tome chocolate nela. Flor, toma todo dia, ele traz uma flor. Ela é alérgica, ele nem sabe disso. Ela fica toda vermelha aqui assim, que ela não suporta o cheiro daquela flor. Ele nem sabe disso. 20 anos morando com a esposa, nem sabe que ela é alérgica. Queridos, o que Jesus nos ensina? Amemos. Faça tudo. O que depender de você, faça. Para que a pessoa se sinta feliz. Amém? De pé, irmãos. Vamos professar juntos a nossa santa fé. Lá, no telão, igreja. Coloque a mão direita sobre o seu coração e juntos professemos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Inclinados. E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. De pé. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos,